Dona Helena, a senhora precisa vir aqui, sozinha. E pelo amor de Deus, não conte para ninguém ainda. A voz do seu Marcelo tremia do outro lado da linha. Olhei para o relógio na parede da cozinha. 8h15 da manhã de uma quarta-feira. Ele tinha vendido aquela casa para mim fazia exatamente 7 dias. Seu Marcelo, aconteceu alguma coisa com a casa? Segurei o telefone com mais força, sentindo meu coração acelerar. Não é com a casa. Esqueci a câmera de segurança da sala ligada. Aquela pequena, sabe? Que fica em cima da estante. Eu ia buscar ontem, mas... Ele fez uma pausa longa. Dona Helena, eu vi o que seu filho e sua nora fizeram ontem, enquanto a senhora estava na igreja. Minha mão começou a tremer. O que o senhor está dizendo? Não posso falar por telefone. A senhora precisa vir ver as imagens. E venha sozinha, por favor. Não avise eles que está saindo. O telefone ficou mudo. Fiquei ali parada no meio da minha cozinha nova, com a xícara de café esfriando na minha mão, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Acima da minha cabeça, ouvi os passos do meu filho Rodrigo no quarto. Ele e a Jéssica ainda estavam dormindo, ou fingindo que estavam. O que eles teriam feito? Você já sentiu que as pessoas mais próximas escondem algo de você? Já teve aquele aperto no peito quando percebe que talvez não conheça tão bem assim quem vive do seu lado? Se você gosta de histórias reais de superação, de mulheres que descobriram a verdade a tempo e recuperaram sua dignidade, deixa seu like agora e se inscreve no canal ativando o sininho, porque o que eu descobri naquelas imagens mudou minha vida para sempre, e não foi nada do que eu imaginava. Deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Helena Rodrigues. Tenho 67 anos e durante 42 anos trabalhei como cozinheira em restaurantes de São Paulo. Mãos calejadas, pés inchados, turnos que começavam às 5 da manhã e terminavam às 11 da noite. Mas eu nunca reclamei. Tinha um motivo para cada gota de suor. Fiquei viúva no dia 17 de março de 2005. Meu Antônio sofreu um infarto fulminante aos 51 anos, no meio do plantão dele de vigilante. Rodrigo tinha acabado de fazer 18. Estava no primeiro semestre de engenharia civil na universidade particular que conseguimos pagar com muito sacrifício. Quando o Antônio morreu, pensei em desistir de tudo. Mas olhei para meu filho e jurei que ele teria um futuro melhor. Peguei turnos duplos, finais de semana, feriados. Enquanto outras mães viam novela, eu descascava batatas para buffets de casamento. Enquanto outras dormiam, eu temperava frangos para almoços executivos. Rodrigo se formou em 2009. Gastei R$123 mil naquela faculdade. Dinheiro que juntei centavo por centavo, guardado em caderneta de poupança porque não entendia de investimentos. Quando ele colou o grau, chorei tanto que molhei o vestido inteiro. Em 2015, ele conheceu a Jéssica num churrasco de amigos. Ela era bonita, falava bem, trabalhava como recepcionista numa clínica. Não gostei dela desde o primeiro dia que pisou na nossa casa. Tinha um jeito de olhar para mim de cima para baixo, como se eu fosse uma empregada, e não a mãe dele. Mas engoli. Filho feliz, mãe feliz, não é? Eles casaram em 2017. Festa para 200 pessoas. Buffet, DJ, decoração com flores importadas. R$108 mil que tirei da poupança sem pestanejar. Rodrigo era meu único filho. Merecia um casamento bonito. Depois compraram um apartamento de 2 quartos em Guarulhos. Não tinham entrada. Quem deu? Eu. R$90 mil que eram para minha aposentadoria tranquila. Mas vi o brilho nos olhos dele quando recebeu as chaves e pensei, valeu a pena. Morávamos juntos num apartamento alugado de 1 quarto em São Mateus. Eu, Rodrigo e Jéssica. A ideia era ficarem comigo só até juntarem dinheiro para mobiliar o apartamento novo deles. 3 meses, ele prometeu. Ficaram 5 anos. 5 anos dividindo um banheiro. 5 anos ouvindo reclamações dela sobre barulho quando eu acordava cedo para trabalhar. 5 anos pagando a maior parte do aluguel porque eles estavam economizando. Economizando para quê? Nunca descobri. Em janeiro deste ano, depois de 42 anos de trabalho, me aposentei. Pensão de R$2.400, mais a indenização da rescisão, R$68 mil. E ainda tinha guardados na poupança R$152 mil. Dinheiro que juntei a vida inteira negando roupa nova, sapato bom,
viagem, dentista particular. Foi quando decidi. Ia comprar minha casa própria. Um lugar só meu, onde eu pudesse finalmente descansar. Mas quando contei para Rodrigo, ele veio com a ideia. Mãe, compra uma casa maior. Nós vamos morar com a senhora. Assim a gente economiza e fica todo mundo junto. Jéssica concordou. Até sorriu para mim naquele dia. Devia ter desconfiado. Encontrei a casa do seu Marcelo em maio. 3 quartos, garagem, quintal pequeno. Em Itaquera, perto da igreja que frequento há 20 anos. 230 mil reais. Usei todo o meu dinheiro da indenização e da poupança. Escritura no meu nome. Pagamento à vista. Nos mudamos no dia 15 de novembro. Uma semana atrás. E agora, 7 dias depois, o homem que me vendeu a casa estava me ligando para dizer que tinha visto meu filho e minha nora fazendo alguma coisa enquanto eu estava na missa de terça-feira. Alguma coisa que ele não podia me contar por telefone. Alguma coisa que eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei minha bolsa, calcei o chinelo e saí pela porta da frente sem fazer barulho. Rodrigo e Jéssica continuavam no quarto deles, ou achando que eu não sabia de nada. Minha mão tremia quando liguei o carro, porque no fundo, bem no fundo, eu já sabia que o que vinha pela frente ia me partir ao meio. A casa do seu Marcelo ficava a 20 minutos da minha. Mesma rua, mas lá no início, perto da padaria. Dirigi devagar, com as mãos suando no volante. O sol de novembro queimava forte mesmo às 8h30 da manhã. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. O que eles tinham feito? Estacionei em frente ao portão verde que eu conhecia tão bem. Tinha passado ali dezenas de vezes durante as visitas antes de comprar a casa. Seu Marcelo já estava na varanda esperando. Ele tinha 70 e poucos anos. Cabelo grisalho, sempre usava camisa social mesmo em casa. Um homem sério, daqueles que não falam besteira. Dona Helena, entra. Ele segurou minha mão com firmeza. A dele também estava fria. Entramos na sala pequena, cheiro de café fresco. A esposa dele, Dona Célia, acenou da cozinha, mas não veio cumprimentar. Parecia constrangida. Isso me deixou ainda mais nervosa. Seu Marcelo pegou um notebook em cima da mesa de centro. Sentou ao meu lado no sofá de couro marrom. Antes de mostrar, preciso explicar. Ele respirou fundo. Aquela câmera pequenininha que fica em cima da estante da sala, lembra? Eu instalei há uns 3 anos quando tivemos uns roubos aqui no bairro. Ela grava direto num servidor online. Eu ia desinstalar antes de entregar a casa, mas com a correria da mudança, esqueci completamente. Tá, minha voz saiu fraca. Ontem de manhã eu estava mexendo no celular e veio uma notificação. Movimento detectado na sala. Achei estranho porque já tinha entregue a casa. Abri o aplicativo e... Ele olhou para mim com pena. Dona Helena, a senhora tem certeza que quer ver? Tenho. Ele girou a tela do notebook para mim. Apertou o play. A imagem era da minha sala nova. Eu reconheci o sofá bege que comprei na liquidação, a TV de 50 polegadas que Rodrigo insistiu que eu comprasse, a mesinha de centro de vidro. O horário no canto da tela marcava 10h23 da manhã de terça-feira. Ontem, eu tinha saído para a missa das 10. Sempre vou às terças. A sala estava vazia por uns segundos. Então Rodrigo entrou no quadro. Meu filho, cabelo escuro, barba por fazer, bermuda e camiseta. Ele olhou para trás e fez sinal para alguém. Jéssica apareceu. Shortinho jeans, blusa tomara que caia rosa. Cabelo loiro preso num rabo de cavalo. Ela trazia uma pasta preta na mão. Meu coração disparou. Ela saiu agora. Volta só depois do meio-dia. A voz do Rodrigo saiu clara no áudio. Temos tempo? Jéssica sentou no meu sofá e abriu a pasta em cima da minha mesinha. Tirou vários papéis de dentro. Você tem certeza que ela assina qualquer coisa que você pedir? Jéssica perguntou, passando os dedos pelos documentos. Minha mãe confia em mim cegamente. Rodrigo riu. Sempre assinou tudo que coloquei na frente dela sem nem ler. Senti meu estômago revirar. E o seu advogado conseguiu fazer direitinho? Jéssica levantou uma folha contra a luz, como se estivesse examinando. Conseguiu. É uma procuração pública irrevogável. Assim que ela assinar, eu viro o procurador dela para absolutamente tudo. Posso vender a casa, mexer na aposentadoria dela, fazer o que eu quiser. Rodrigo pegou outro papel. E esse aqui é ainda melhor. Uma doação em vida. Ela doa a casa para mim. Aí nem preciso esperar ela morrer.
Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que segurá-las uma na outra. Mas ela não vai desconfiar? Jéssica mordia a unha, pensativa. Vou dizer que são papéis do INSS, que ela precisa assinar para não perder a aposentadoria. Minha mãe mal terminou a 5ª série, Jéssica. Ela não entende nada de documento. Assina até papel de pão se eu pedir. Eles riram juntos. Na sala do seu Marcelo, lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Ele estendeu uma caixa de lenços de papel. Não consegui pegar. Fiquei paralisada olhando para a tela. Tem mais, dona Helena. Seu Marcelo falou baixinho. Quer que eu pause? Balancei a cabeça. Não. Precisava ver tudo. No vídeo, Jéssica levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a rua, de costas para a câmera. Depois que a gente tiver a casa no nosso nome, a gente faz o que com ela? A voz dela saiu casual, como se estivesse perguntando sobre o cardápio do almoço. Oh, como assim? Rodrigo, a gente não vai morar aqui para sempre com sua mãe. Eu não aguento mais. Jéssica virou e deu para ver a expressão de nojo no rosto dela. Ela é lenta, fala alto, aquele cheiro de comida velha que fica impregnado nela. E acorda às 5 da manhã fazendo barulho. Eu quero nossa vida, nosso espaço. Eu sei, amor, eu sei. Rodrigo foi até ela, passou o braço pela cintura. O plano é o seguinte: assim que a casa estiver no meu nome, a gente vende. Tá valendo uns 300 mil fácil. Com esse dinheiro, a gente compra um apartamento menor para ela, tipo um kitnet em algum lugar longe, e fica com o resto. Uns 200 mil livres para a gente. Dá para mobiliar nosso apartamento de Guarulhos, comprar um carro melhor, viajar. E ela vai aceitar numa boa? Sair da casa que ela acabou de comprar? Não vai ter escolha. A casa não vai estar mais no nome dela. Vai estar no meu. Rodrigo deu de ombros. Ah, se ela reclamar muito, a gente interna ela num asilo. Tem uns baratos em Itaquaquecetuba. Eu pago com a aposentadoria dela mesma. Jéssica beijou meu filho na boca. Um beijo longo, cheio de satisfação. Você é esperto demais. Por isso que eu te amo. Ela acariciou o rosto dele. E quando a gente vai aplicar o golpe? Hoje à noite, quando ela chegar da igreja, vou dizer que chegou uma intimação do INSS, que ela tem 24 horas para assinar uns papéis ou perde a aposentadoria. Vou botar uma cara de preocupado, dizer que é urgente. Ela vai assinar chorando de medo de perder os R$ 2.400. Eles riram de novo. Aquela risada que ecoou dentro de mim como vidro quebrando. Seu advogado cobra quanto mesmo? Jéssica perguntou. 5 mil. Já paguei metade, mas vale cada centavo. Ele deixou os documentos perfeitos. Tudo legal, tudo certinho. Assim que ela assinar e reconhecer firma, a casa é minha. E sobre o testamento? Você falou que ela comentou de fazer um. Falou, mas eu convenci ela que não precisa fazer com pressa, que ela tem muitos anos pela frente ainda. Rodrigo voltou para o sofá, juntou os papéis e colocou tudo de volta na pasta. Enquanto isso, vou garantindo o que é meu por direito. Afinal, eu sou filho único. Essa casa sempre seria minha no final. Só estou adiantando o processo. Ela trabalhou a vida inteira para comprar isso aqui. Jéssica falou, mas não parecia sentir pena. Parecia estar constatando um fato. 42 anos de cozinha. E daí? Rodrigo trancou a pasta. Ela teve a vida dela. Trabalhou porque quis. Ninguém mandou ela se matar para me dar faculdade particular, casamento caro, essas coisas. Eu não pedi nada disso. Agora ela que aguente as consequências de ter gastado a grana dela comigo. O que sobrou é lucro meu. Meu filho. Meu único filho. Falando de mim como se eu fosse uma idiota. Como se os 42 anos da minha vida não valessem nada. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Jéssica sentou do lado dele. Minha mãe? Rodrigo soltou uma gargalhada. Ela acha que eu sou perfeito, o filhinho de ouro dela. Pode estar sangrando na minha frente que ela vai achar uma desculpa para me defender. Eu poderia matar alguém que ela diria que a pessoa tropeçou na minha faca. Sorte sua. Minha mãe desconfia até da minha sombra. Por isso eu não quero que você fale nada para a sua família ainda. Depois que tudo estiver resolvido, a gente conta. Mas agora não. Quanto menos gente souber, melhor. Jéssica concordou. Ficaram em silêncio por um momento. Então ela perguntou. E se ela descobrir antes de assinar? Sei lá, se alguém avisar ela? Quem vai avisar? Rodrigo esticou as pernas completamente relaxado. Ela não tem amigos. As colegas de trabalho ela mal falava.
Na igreja, ela só cumprimenta as velhinhas, mas não tem intimidade com ninguém. A vida dela sempre foi casa e trabalho, trabalho e casa. Ela não tem ninguém, Jéssica, só tem a mim. Até que é triste. É triste para ela. Para mim é perfeito. Ele levantou, guardou a pasta debaixo do braço. Vou esconder isso no porta-malas do carro. Aí quando ela chegar da missa, eu finjo que acabou de chegar por correio. Tá, vou fazer o almoço. O que ela deixou pronto? Strogonoff na geladeira. Ah, só esquenta então. Vou fingir que fiz. Eles saíram do quadro da câmera. Ouvi a porta da cozinha abrindo e fechando. A sala ficou vazia de novo. O vídeo continuou rodando por mais alguns minutos, só mostrando a sala vazia, até que seu Marcelo apertou o pause. Silêncio. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar direito. Era como se tivessem arrancado meu coração do peito com as mãos e jogado no chão. Dona Helena, a voz do seu Marcelo chegou de longe, abafada. A senhora tá bem? Não. Foi tudo o que consegui dizer. Dona Célia apareceu com um copo de água. Eu bebi sem sentir o gosto. Minha garganta estava seca, minha cabeça girava. 42 anos de trabalho, 123 mil reais de faculdade, 108 mil de casamento, 90 mil de entrada de apartamento, 5 anos morando num quarto, ouvindo desaforo, pagando conta, 230 mil reais na casa. E meu filho querendo tomar tudo de mim, me botar num asilo, ficar com minha aposentadoria. A senhora assinou alguma coisa ontem à noite? Seu Marcelo perguntou, preocupado. Não. Minha voz saiu rouca. Quando cheguei da missa, ele não falou nada de documento. Disse que tinha passado o dia procurando emprego na internet. Jéssica serviu o almoço sorrindo. Até me elogiou pelo strogonoff que eu tinha feito. Então ainda dá tempo. Dá tempo de quê? Olhei para ele sem entender. De se proteger. Ele fechou o notebook. Dona Helena, eu conheço um advogado excelente. Meu sobrinho. Ele pode orientar a senhora sobre o que fazer, mas precisa ser rápido, antes deles conseguirem a assinatura. Eu não sei o que fazer. As lágrimas voltaram. Ele é meu filho, meu único filho. E ele está planejando roubar a senhora, botar num asilo e ficar com sua aposentadoria. Dona Célia sentou do meu outro lado, segurou minha mão. Sei que dói, sei que a senhora não queria acreditar, mas aconteceu. Agora tem que pensar na senhora mesma. Eu dei tudo para ele, e ele não deu valor. Seu Marcelo falou firme, mas gentil. A senhora merece respeito, merece viver em paz na casa que comprou com o suor do seu trabalho, e merece que seu dinheiro seja seu. Chorei. Chorei tanto que molhei a blusa inteira. Chorei pelos 42 anos de sacrifício. Chorei pelas madrugadas acordando às 5 para fazer marmita de almoço do Rodrigo quando ele era estudante. Chorei pelos finais de semana que não descansei para pagar a faculdade dele. Chorei pelo casamento que paguei achando que estava fazendo meu filho feliz. Chorei pela mulher ingênua que tinha sido até 10 minutos atrás. Dona Célia me abraçou. Seu Marcelo esperou eu me acalmar. Vou ligar para meu sobrinho. Ele pegou o celular. Ele atende hoje mesmo se eu pedir. A senhora pode ir lá agora? Agora? Quanto mais rápido, melhor. Antes que eles desconfiem que a senhora sabe de alguma coisa. Respirei fundo. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Eu vou. O advogado se chamava Dr. Fernando Almeida. Escritório em Santo André, a 40 minutos dali. Seu Marcelo ligou, explicou a situação em linhas gerais e o homem concordou em me receber às 11 horas. Dona Helena, eu posso enviar esse vídeo para a senhora por e-mail. Serve como prova. Seu Marcelo disse. A senhora tem e-mail? Tenho. Passei para ele. Mas não mexo muito. Vou mandar agora. E vou mandar também para o Dr. Fernando, com sua permissão. Assim ele já vai entendendo o caso antes da senhora chegar. Concordei. Levantei do sofá com as pernas bambas. Dona Célia segurou meu braço. A senhora quer que eu vá junto? Ela ofereceu. Obrigada, mas eu vou sozinha. Forcei um sorriso fraco. Preciso aprender a resolver minhas coisas. Voltei para o carro. Liguei a ignição. Minhas mãos ainda tremiam. Peguei o celular e olhei a tela. Nenhuma mensagem do Rodrigo. Ele nem tinha percebido que eu tinha saído. Dirigi até Santo André no automático. Não lembro do caminho. Só lembro que chorei o trajeto inteiro, limpando as lágrimas com uma mão enquanto segurava o volante com a outra. O escritório do Dr. Fernando ficava num prédio comercial perto do centro, 5º andar. Subi de elevador sentindo o estômago embrulhado.
A secretária me recebeu com gentileza e me levou direto para a sala dele. Dr. Fernando tinha uns 50 anos, terno azul marinho, óculos de grau. Me cumprimentou com um aperto de mão firme e me ofereceu café. Aceitei. Precisava de alguma coisa quente dentro de mim. Dona Helena, meu tio me mandou o vídeo. Assisti 2 vezes. Ele sentou atrás da mesa grande de madeira escura. É uma situação delicada, mas podemos resolver. O que eu faço? Minha voz saiu fraca. Primeiro, a senhora não assina absolutamente nada que seu filho colocar na frente. Nada. Nem que ele diga que é do INSS, do hospital, da prefeitura. Nada. Segundo, a gente precisa proteger seu patrimônio o mais rápido possível. Como? Vou preparar alguns documentos hoje mesmo. Uma declaração de que a senhora está em pleno uso de suas faculdades mentais e que qualquer procuração ou doação feita sob coação ou má-fé deve ser considerada nula. Vamos registrar isso em cartório ainda hoje. Também vou redigir um testamento básico, deixando claro suas vontades. E se a senhora quiser, podemos fazer uma escritura declaratória estabelecendo que a casa é bem exclusivo seu, fruto do seu trabalho, e não pode ser transferida sem sua vontade expressa e consciente. Isso tudo é possível? É. E é rápido. Ele abriu uma pasta. O problema é que isso não impede seu filho de tentar aplicar o golpe. Ele vai aparecer com os papéis falsos, vai tentar convencer a senhora. O que a senhora vai fazer quando isso acontecer? Fiquei em silêncio. Não sabia. Dona Helena, posso dar uma sugestão? Ele tirou os óculos, olhou direto para mim. Finge que não sabe de nada. Quando ele aparecer com os documentos, a senhora diz que quer que um advogado leia antes de assinar. Diz que uma amiga da igreja comentou que não deve assinar nada sem mostrar para um advogado primeiro. Aí me liga, eu vou na casa da senhora, analiso os papéis na frente dele e exponho o golpe. E se ele ficar com raiva? Vai ficar. Mas se a senhora confrontar ele agora, sem provas na mão, ele vai negar tudo. Vai dizer que a senhora tá maluca, que tá inventando coisa. Pode até usar isso para te declarar incapaz e conseguir uma curatela. Já vi casos assim. Meu sangue gelou. Então, eu finjo que não sei? Por enquanto, sim. Até a gente ter todos os documentos prontos para te proteger. Daí, quando ele aplicar o golpe, a gente pega ele com a boca na botija, como se diz. Com testemunhas, com advogado presente, com tudo registrado. Mas ele é meu filho. Eu sei. Dr. Fernando suspirou. Mas filho ou não, o que ele está planejando é crime. É estelionato contra vulnerável. Se a senhora tivesse assinado aqueles papéis, ele estaria cometendo apropriação indébita, falsidade ideológica, um monte de coisa. Poderia pegar anos de cadeia. Cadeia? Se a senhora quiser levar para a polícia depois, sim. Mas isso é escolha sua. Por enquanto, vamos só nos proteger. Fiquei olhando para minhas mãos. Mãos velhas, cheias de manchas de idade, calejadas de tanto descascar batata e picar cebola. Mãos que trabalharam 42 anos para dar uma vida boa para um filho que não deu valor. Eu quero me proteger, falei firme. Quero fazer tudo o que o senhor falou. Testamento, escritura, declaração, tudo. Ótimo. Vou preparar os documentos agora. A senhora pode voltar às 3 horas? Tudo vai estar pronto para a gente ir no cartório. Posso. E dona Helena, mais uma coisa. Ele pegou um cartão de visita, escreveu um número atrás. Esse é meu celular pessoal. Qualquer coisa, qualquer movimento estranho do seu filho, a senhora me liga. Hora que for. Peguei o cartão com as 2 mãos. Obrigada. A senhora não precisa agradecer. Só precisa se proteger. Saí do escritório às 11h40. Tinha 3 horas e 20 minutos para matar até voltar. Não queria ir para casa. Não conseguiria olhar na cara do Rodrigo, fingindo que estava tudo bem. Fui para um shopping próximo. Sentei na praça de alimentação com um suco de laranja que não tinha gosto de nada. Fiquei ali, vendo as pessoas passarem. Mães com filhos pequenos, casais de idosos de mãos dadas, adolescentes rindo alto. Pensei na minha vida inteira. Casei com 19 anos. Trabalhei desde os 15 como auxiliar de cozinha. Engravidei aos 21. Criei o Rodrigo com todo o amor que eu tinha dentro de mim. Quando o Antônio morreu, jurei que meu filho não ia sentir falta de nada. E não sentiu mesmo. Sentiu falta de caráter. Sentiu falta de gratidão. Sentiu falta de amor verdadeiro. Mas não sentiu falta de dinheiro. Porque eu dei tudo. Às 2h50, voltei para o escritório.
Dr. Fernando tinha preparado uma pilha de documentos. Explicou cada um com paciência. Eu li tudo. Pela primeira vez na vida, li cada palavra antes de assinar. Fomos juntos ao cartório. Reconheci firma de tudo. Registrei a declaração de capacidade mental. Registrei o testamento deixando a casa para uma instituição de caridade, caso eu morresse sem ter mudado de ideia. Registrei a escritura declaratória dizendo que a casa era fruto exclusivo do meu trabalho. Pronto. Dr. Fernando guardou as cópias autenticadas numa pasta que me entregou. Agora a senhora está protegida. Qualquer papel que seu filho tentar fazer a senhora assinar não vai ter valor nenhum. E se ele conseguir sua assinatura de forma fraudulenta, esses documentos provam má-fé. E agora? Agora a senhora vai para casa. Age normal. Quando ele aparecer com os papéis, a senhora me liga. Vou na mesma hora. Concordei. Voltei para o carro. Eram 5h15 da tarde. Dirigi para casa devagar, ensaiando no espelho retrovisor uma cara de mãe boba que não sabia de nada. Estacionei na garagem. Respirei fundo 3 vezes antes de sair do carro. Entrei pela porta da cozinha. Cheiro de arroz e feijão. Jéssica estava na pia lavando louça. Virou quando me ouviu e sorriu. Oi, dona Helena. Tava demorando. A voz dela era doce, falsa. Onde a senhora foi? Fui na casa da dona Célia. Menti sem pestanejar. Ela me chamou para um café. Ah, que legal. Jéssica secou as mãos no pano de prato. O Rodrigo tá no quarto mexendo no computador. Quer que eu esquente o almoço para a senhora? Não precisa, filha. Já almocei lá. Ah, tá bom então. Fui para o meu quarto, fechei a porta, sentei na cama, abri a pasta que o Dr. Fernando tinha me dado e reli todos os documentos. Cada palavra era uma armadura. Cada assinatura era um escudo. Às 7 da noite, fui jantar. Rodrigo estava na sala vendo televisão. Me cumprimentou com um aceno de cabeça. Jéssica tinha feito macarrão com molho de tomate. Comemos em silêncio. Lavei a louça. Voltei para o quarto. Deitei na cama sem conseguir dormir. Fiquei olhando para o teto, esperando. Esperando meu filho mostrar quem ele realmente era. E eu já sabia que não ia demorar muito. Na quinta-feira de manhã, acordei às 5h30 como sempre. 42 anos de rotina não se apagam da noite para o dia. Fiz café, sentei na cozinha sozinha, olhando pela janela para o quintal pequeno, que agora era meu. Meu, só meu. Rodrigo apareceu às 9, cabelo desarrumado, olhos inchados de sono. Pegou uma caneca de café, sentou na minha frente. Mãe, precisamos conversar. A voz dele saiu séria. Meu coração disparou, mas mantive o rosto calmo. Sobre o quê, filho? Ontem chegou uma intimação do INSS no seu nome. Ele puxou o celular do bolso, mexeu na tela como se estivesse lendo algo. Diz aqui que a senhora precisa atualizar uns dados cadastrais, senão pode ter a aposentadoria suspensa. Exatamente como ele tinha dito no vídeo. Exatamente. Sério? Fingi preocupação. Mas eu não recebi nada. Chegou por e-mail. No e-mail antigo que a gente fez para a senhora há uns anos, lembra? Eu que acesso para a senhora. Mentira. Nunca chegou e-mail nenhum. Mas ele não sabia que eu sabia. E o que precisa fazer? Tem uns papéis que a senhora precisa assinar. São documentos do INSS mesmo. Padrão. Eu já imprimi. Ele tomou um gole de café, me olhou com aquela cara de filho preocupado. Mas é urgente, mãe. Tem que reconhecer firma hoje ainda. Senão, amanhã já bloqueiam a aposentadoria. Ai, meu Deus. Levei a mão ao peito, fingindo nervosismo. Onde estão esses papéis? No quarto. Vou buscar. Ele saiu. Minha mão tremia quando peguei meu celular debaixo da mesa. Mandei uma mensagem rápida para o Dr. Fernando. Ele chegou com os papéis. Pode vir? A resposta veio em 5 segundos. Saindo agora. Chego em 35 minutos. Segura ele aí. Rodrigo voltou com a pasta preta. A mesma pasta que eu tinha visto no vídeo. Colocou em cima da mesa, abriu, tirou 2 documentos grampeados. Aqui, mãe. Ele apontou as linhas. A senhora assina aqui embaixo de cada página. São 3 assinaturas no total. Depois a gente vai no cartório reconhecer firma. Peguei os papéis com a mão tremendo de verdade agora. Li a primeira linha. Procuração pública irrevogável. Exatamente o que ele tinha falado no vídeo. Filho, isso aqui tá escrito procuração. Olhei para ele. Por que o INSS quer uma procuração? Vi o maxilar dele travar por um segundo. Mas ele se recuperou rápido. É padrão, mãe.
para eu poder resolver as coisas da senhora quando precisar. Tipo, se tiver que ir lá pessoalmente buscar algum documento, essas coisas, é só burocracia. Mas está escrito irrevogável. Passei o dedo pela palavra. O que significa isso? Significa que não precisa ficar renovando toda hora. Ele forçou uma risada. Relaxa, mãe. É padrão. Todo aposentado assina isso. Olhei para o segundo documento. Escritura pública de doação de bem imóvel. Meu estômago revirou. E esse aqui? Mostrei para ele. Tá escrito doação. Isso é... Ele hesitou. Pela primeira vez vi ele sem resposta pronta. É relacionado à casa, para regularizar no sistema do INSS, porque a senhora comprou a casa com dinheiro da rescisão e da poupança, entendeu? Eles precisam saber que a casa existe. Mas por que doação? Mãe, para com isso. A voz dele ficou impaciente. A senhora não entende de documento. Eu tô explicando que é padrão. Se não assinar hoje, amanhã o INSS bloqueia os R$ 2.400. A senhora quer ficar sem aposentadoria? Engoli seco. Olhei para os papéis de novo. Sabe de uma coisa, filho? Dobrei os documentos, coloquei de volta na mesa. A dona Irene, da igreja, comentou comigo domingo passado que ela assinou uns papéis sem ler e quase perdeu o apartamento dela. Disse que o filho estava aplicando golpe nela. O rosto do Rodrigo ficou branco. O quê? Continuei com voz calma. Aí ela falou que agora não assina mais nada sem mostrar para o advogado dela antes. Que por mais que confie nos filhos, documento é coisa séria. Mas mãe, eu sou seu filho. Ele abriu os braços. A senhora não confia em mim? Confio. Sorri. Mas quero mostrar para um advogado mesmo assim. Só para ter certeza. A dona Irene me deu o contato de um muito bom. A senhora não precisa disso. Rodrigo levantou, começou a andar de um lado para o outro. Isso é desperdício de dinheiro. Advogado cobra caro só para ler papel. Não custa nada. Peguei meu celular. Vou ligar agora e perguntar se ele pode vir aqui ver. Aqui? A voz dele subiu um tom. Mãe, não precisa trazer ninguém aqui. A gente pode ir no escritório dele outro dia. Não pode. A senhora mesma falou que é urgente, que tem que assinar hoje. Olhei direto nos olhos dele. Então vou pedir para o advogado vir aqui agora dar uma olhada rápida. Se ele disser que tá tudo certo, eu assino. Problema resolvido. Rodrigo ficou parado no meio da cozinha. Vi o pânico crescendo no rosto dele. Deixa eu ver esses papéis de novo. Ele estendeu a mão. Acho que peguei os errados. Esses devem ser de outra coisa. Não. Segurei os documentos contra o peito. Vou mostrar para o advogado mesmo. Você disse que é urgente, então, quanto antes ele ver, melhor. Nesse momento, Jéssica apareceu na porta da cozinha. Devia estar escutando tudo do corredor. Rodrigo, talvez seja melhor mesmo chamar um advogado. Ela falou, tentando parecer razoável. Assim a dona Helena fica mais tranquila. Cala a boca, Jéssica. Ele disparou para ela. Ela arregalou os olhos, surpresa com a rispidez. Toquei na tela do celular, liguei para o Dr. Fernando, ele atendeu no primeiro toque. Dona Helena? Dr. Fernando? Falei alto, para Rodrigo ouvir tudo. Desculpa incomodar, mas preciso que o senhor venha aqui em casa urgente. Meu filho trouxe uns documentos que eu preciso assinar hoje, mas quero que o senhor leia antes. Claro, estou chegando aí. 10 minutos. Obrigada. Desliguei. Rodrigo estava vermelho. Mãe, isso é um absurdo. A senhora está me desrespeitando. Tá dizendo que eu estaria enganando a senhora? Não tô dizendo nada. Levantei, guardei os documentos dentro da minha bolsa. Só quero ter certeza antes de assinar. Se tá tudo certo como você falou, o advogado vai confirmar e eu assino na hora. Qual o problema? O problema é que a senhora não confia em mim. Rodrigo, eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. Paguei sua faculdade inteira. Paguei seu casamento. Dei entrada no seu apartamento. Morei 5 anos num quarto apertado enquanto vocês economizavam. Olhei firme para ele. Eu te dei tudo o que eu tinha. Agora só tô pedindo para um advogado ler uns papéis antes de eu assinar. Isso é tão difícil de entender? Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Não sabia o que dizer. A campainha tocou. Deve ser o doutor. Fui até a porta. Mãe, espera. Rodrigo veio atrás de mim. Não precisa, deixa eu explicar direito. Abri a porta. Dr. Fernando estava ali, com uma pasta de couro debaixo do braço, terno cinza, gravata azul. Bom dia, dona Helena. Ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Bom dia, doutor. Entre, por favor.
Rodrigo ficou branco feito papel quando viu o advogado entrando. Jéssica tinha sumido da cozinha. Aqui é meu filho, Rodrigo. Apresentei. Rodrigo, esse é o Dr. Fernando Almeida. Prazer. O advogado estendeu a mão. Rodrigo apertou, sem força, sem olhar nos olhos. Sentamos todos na sala. Eu e o Dr. Fernando no sofá. Rodrigo na poltrona, inquieto, mexendo as pernas sem parar. Então, dona Helena, Dr. Fernando abriu a pasta. Me conta qual é a situação. Meu filho disse que chegou uma intimação do INSS pedindo para eu assinar uns documentos urgentes. Tirei os papéis da minha bolsa, entreguei para ele. Eu queria que o senhor desse uma olhada antes de eu assinar. Dr. Fernando pegou os documentos, ajeitou os óculos, começou a ler em silêncio. O silêncio durou uns 3 minutos. Dava para ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. Rodrigo suava. Eu via as gotas descendo pela testa dele. Finalmente, o advogado levantou os olhos. Dona Helena, esses documentos não têm nada a ver com o INSS. Ele falou devagar, claro. Esse primeiro aqui é uma procuração pública irrevogável. Significa que a senhora estaria dando plenos poderes para seu filho fazer absolutamente tudo em seu nome. Vender bens, mexer em dinheiro, tomar decisões médicas, legais, financeiras, tudo. E irrevogável significa que a senhora não poderia cancelar depois. Mas, tentei fingir surpresa. O Rodrigo disse que era padrão do INSS. Não é. Dr. Fernando virou a página. E esse segundo documento é pior ainda. É uma doação pura e simples dessa casa. Ele apontou para os dados. A senhora estaria doando a casa para seu filho, passando a propriedade para o nome dele, sem receber nada em troca. A senhora perderia a casa. O silêncio que caiu na sala era tão pesado que parecia difícil respirar. Olhei para Rodrigo. Filho, minha voz saiu baixa. Você pode explicar isso? O advogado que preparou deve ter errado os documentos. Ele gaguejou. Eu pedi os papéis do INSS e ele deve ter colocado os errados na pasta. Rodrigo. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Esses documentos não são de INSS. Estão perfeitamente redigidos para transferir todo o patrimônio e poder decisório da sua mãe para você. Isso não é erro. É intencional. O senhor não sabe do que está falando. Rodrigo levantou de um pulo. Quem é você para vir aqui acusar? Eu sei exatamente do que estou falando. O advogado continuou calmo. E tenho provas. Rodrigo congelou. Que provas? Dr. Fernando pegou um tablet de dentro da pasta. Apertou a tela. Virou para Rodrigo. Essa. Ele deu play. Era o vídeo. A imagem da sala da minha casa. Rodrigo e Jéssica conversando sobre o golpe. Tudo. Vi meu filho assistir à própria voz dizendo que eu era burra, que assinava qualquer coisa, que ele ia me botar num asilo, que ia ficar com minha aposentadoria. A cara dele foi mudando de branca para vermelha, de vermelha para roxa. O vídeo acabou. Câmera de segurança. Dr. Fernando explicou. O antigo dono da casa esqueceu ela ligada. Gravou tudo. Rodrigo ficou parado, tremendo. Filho. Levantei, fui até ele. É verdade? Tudo que você falou ali é verdade? Ele não respondeu. Olhou para o chão. Rodrigo, eu tô te perguntando. Minha voz estava firme agora. Você ia mesmo me fazer assinar esses papéis? Ia pegar minha casa? Me botar num asilo? Mãe, Responde. Eu precisava do dinheiro. Ele explodiu. A gente tá cheio de dívida. Cartão de crédito estourado, empréstimo atrasado. A Jéssica quer coisas que eu não consigo dar. A senhora tem uma casa quitada, tem aposentadoria garantida. Não precisa de tanto. Não preciso? Dei um passo para trás, sentindo as pernas bambas. Rodrigo, eu trabalhei 42 anos. 42. Levantando às 5 da manhã, dormindo meia-noite. Mãos queimadas de fogão, pés inchados de ficar em pé o dia inteiro. Para quê? Para te dar uma vida boa. E você acha que eu não preciso da minha casa? A senhora ia ter um lugar para morar. Ele tentou justificar. Eu ia comprar um kitnet em Itaquaquecetuba, longe de tudo, completei. E me botar num asilo se eu reclamasse. Eu ouvi, Rodrigo. Ouvi cada palavra. Ele passou a mão pelo rosto. Mãe, me desculpa. Eu estava desesperado. A Jéssica ficava no meu ouvido dizendo que a gente merecia mais, que não bota a culpa na Jéssica. Cortei. Você é adulto. Você decidiu. Você trouxe esses papéis aqui sabendo exatamente o que estava fazendo. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Ele começou a chorar. Eu errei.
Eu errei muito, mas eu te amo, mãe. Eu juro. Se você me amasse, não tentaria me roubar. Dr. Fernando se levantou. Dona Helena, com essas provas, a senhora pode fazer um boletim de ocorrência. O que seu filho tentou fazer é crime. Estelionato, tentativa de apropriação indébita. Ele pode ser preso. Rodrigo caiu de joelhos. Não, mãe, por favor, não me entrega para a polícia. Pelo amor de Deus, eu vou devolver tudo. Vou sumir da sua vida. Vou fazer o que a senhora quiser, mas não me entrega. Olhei para meu filho, ajoelhado no chão da minha sala. O filho que eu criei, que eu amei mais que tudo, que eu dei cada gota de suor para ver feliz. E senti nada, nada além de cansaço. Levanta, Rodrigo, falei baixo. Levanta e sai da minha casa. Mãe, agora. Ele se levantou, cambaleando. Jéssica apareceu na escada com 2 malas já prontas. Ela sabia que tinha dado errado. Vocês têm 1 hora para tirar suas coisas daqui. Olhei para os dois. 1 hora. Depois eu troco a fechadura. Mãe, para onde a gente vai? Rodrigo chorava que nem criança. Não sei. Não é mais meu problema. Cruzei os braços. Vocês são adultos. Achem um jeito. Mas a gente não tem dinheiro para aluguel. Deviam ter pensado nisso antes de tentar me roubar. Jéssica puxou Rodrigo pelo braço. Vamos, Rodrigo. Vamos para o apartamento de Guarulhos. Tá sem móveis. Vamos assim mesmo. Eles subiram a escada. Ouvi portas abrindo e fechando, coisas sendo jogadas em malas. Sentei no sofá ao lado do Dr. Fernando, sentindo meu corpo inteiro tremer. A senhora fez a coisa certa, ele disse baixinho. Não parece, mas é. A senhora se protegeu. 50 minutos depois, Rodrigo e Jéssica desceram com 4 malas grandes. Pararam na porta da sala. Mãe, Rodrigo tentou mais uma vez. Me dá mais uma chance. Uma só. Não. Por favor. Rodrigo, você falou que eu era burra, que assinava qualquer coisa, que eu não valia nada. Olhei direto nos olhos dele. Você riu de mim, riu dos meus 42 anos de trabalho e planejou me jogar num asilo para ficar com meu dinheiro. Que chance você quer que eu te dê? Ele abriu a boca, mas não saiu som. Tchau, Rodrigo. Tchau, Jéssica. Eles saíram. Ouvi o carro ligando na garagem, saindo, sumindo rua abaixo. A casa ficou em silêncio. Dr. Fernando ficou comigo mais meia hora, explicando os próximos passos. Troca de fechaduras, bloqueio de qualquer tentativa de contato, registro de tudo em cartório. Ele se ofereceu para acompanhar se eu quisesse fazer boletim de ocorrência. Não quero, decidi. Por enquanto não. Só quero paz. Entendo. Ele guardou os documentos. Mas se mudar de ideia, me liga. E Dona Helena, qualquer coisa estranha, qualquer tentativa de aproximação dele, me avisa imediatamente. Aviso. Ele foi embora às 2 da tarde. Fiquei sozinha na minha casa pela primeira vez desde que comprei. Andei pelos cômodos vazios. O quarto que era do Rodrigo e da Jéssica estava vazio. Roupas espalhadas no chão, cabides jogados, gavetas abertas. Eles tinham saído com pressa. Recolhi tudo. Botei em sacos de lixo. Doei para uma instituição de caridade no dia seguinte. Limpei o quarto inteiro. Pintei as paredes de azul claro. Comprei uma mesinha e uma cadeira confortável. Transformei em ateliê de costura. Sempre quis ter um espaço para costurar como hobby, sem ser trabalho. A primeira semana foi estranha. Acordava esperando ouvir os passos dele. Fazia café para 3 pessoas sem perceber. Guardava comida achando que alguém ia comer. Mas aos poucos fui me acostumando. Com o silêncio, com a paz, com a liberdade de acordar sem pisar em ovos. Rodrigo tentou ligar 12 vezes na primeira semana. Não atendi nenhuma. Bloqueei o número. Ele mandou e-mails. Deletei sem ler. Apareceu na porta da igreja num domingo. Pedi para o pessoal da segurança pedir para ele sair. Na segunda semana, recebi uma mensagem da Jéssica, pelo WhatsApp de um número desconhecido. Dona Helena, sei que não quer falar com a gente, mas preciso que saiba que estamos passando dificuldades. O apartamento de Guarulhos está sem móveis. Não temos dinheiro para comer direito. O Rodrigo está desesperado, procurando emprego, mas ninguém chama. Por favor, ajude a gente. Não estou pedindo muito, só uns 5.000 para a gente se organizar. Bloqueei o número sem responder. Não era mais meu problema. No 3º mês, encontrei a Dona Irene na igreja. Ela me abraçou forte. Helena, soube do que aconteceu. Ela segurou minhas mãos. Você fez a coisa certa. Foi difícil. Imagino. Mas filho que não respeita a mãe, não merece mãe.
Ficamos conversando depois da missa. Ela me apresentou para outras senhoras, mulheres da minha idade que também tinham passado por coisas parecidas. Filhos ingratos, noras manipuladoras, genros aproveitadores. Formamos um grupo. Nos encontrávamos toda quinta-feira à tarde na casa de uma de nós. Tomávamos café, comíamos bolo, conversávamos, ríamos. Pela primeira vez em anos, eu tinha amigas de verdade. No quarto mês, comecei a fazer aulas de artesanato na igreja. Aprendi a fazer bijuterias, pintura em tecido, crochê, coisas que nunca tive tempo de aprender porque estava trabalhando. No quinto mês, um homem começou a frequentar as aulas. Seu Paulo, viúvo de 69 anos, aposentado do metrô. Simpático, educado, respeitoso. Conversávamos depois das aulas. Ele me convidou para tomar um café num sábado. Aceitei. Foi gostoso, sem pressão, sem expectativa. Só dois adultos conversando sobre a vida. No sexto mês, Rodrigo apareceu na minha porta. Magro, barba grande, roupa amassada. Bateu até eu atender. Mãe, por favor. Só 5 minutos. Quase fechei a porta na cara dele. Mas alguma coisa me fez parar. 2 minutos. Aqui fora. Ele ficou no portão. Eu na porta. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão. Mas tô pedindo socorro. A Jéssica me deixou. Voltou para a casa da mãe dela. Tô morando com um amigo. Perdi o apartamento de Guarulhos. Não consegui pagar. Tô desempregado há 4 meses. Não tenho mais nada. Olhei para ele sem sentir pena. E você quer o quê? Dinheiro? Não. Ele balançou a cabeça. Só queria dizer que eu errei. Que fui um filho horrível, que você não merecia nada do que eu fiz. Não merecia mesmo. Eu tô fazendo terapia. Ele limpou o nariz com a manga da camisa. Comecei faz 3 semanas, pelo SUS. Tô tentando entender por que fiz aquilo, por que fui tão ruim. E já descobriu? Acho que sempre te vi como garantida, como se você fosse sempre estar ali, sempre me dando tudo, sempre me perdoando. Ele olhou para o chão. Nunca valorizei porque nunca imaginei que podia te perder. E perdeu. Perdi. Ele respirou fundo. Não tô pedindo para voltar a morar aqui. Não tô pedindo dinheiro. Não tô pedindo nada. Só queria que você soubesse que eu tô arrependido de verdade. E que entendo se você nunca quiser me ver de novo. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Rodrigo, você é meu filho. Mas não posso esquecer o que você fez. Não posso fingir que não aconteceu. Eu sei. Você tentou me roubar, me enganar, me botar num asilo. Senti a voz falhar. Como eu confio em você de novo? Não sei se consegue. Ele limpou os olhos. Só sei que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um ser humano melhor, mesmo se você nunca me perdoar. Você tem onde dormir? Tenho. Na casa do Marcão, meu amigo da faculdade. Ele tá me deixando ficar no sofá até eu conseguir me reerguer. Tenho que comer? Tenho. Tô fazendo bico de entregador de aplicativo. Não é muito, mas dá. Assenti. Tá bom. Vai embora agora. Mãe. Rodrigo, vai. Eu preciso de tempo. Ele concordou. Virou as costas. Andou até o portão. Parou. Olhou para trás. Eu te amo, mãe. Não respondi. Ele foi embora. Entrei em casa, fechei a porta e chorei. Chorei pela mãe que fui. Chorei pelo filho que ele podia ter sido. Chorei pelos anos que eu perdi me sacrificando por alguém que não deu valor. Mas quando as lágrimas secaram, me levantei, lavei o rosto, fiz um chá e segui em frente. Porque eu tinha descoberto algo importante nos últimos 6 meses. Eu não precisava de filho ingrato para ser feliz. Não precisava de ninguém que me desvalorizasse. Não precisava carregar gente nas costas. Eu tinha minha casa, minha aposentadoria, minhas amigas, meu ateliê de costura, meu seu Paulo, que me tratava com respeito e carinho. Tinha minha dignidade de volta. No 7º mês, Rodrigo começou a mandar mensagens uma vez por semana, sempre respeitosas, sempre curtas, contando como estava, perguntando como eu estava, nunca pedindo nada. Eu respondia de vez em quando, mensagens curtas também. No 8º mês, ele conseguiu um emprego fixo, vendedor numa loja de materiais de construção. Salário pequeno, mas honesto. Me contou por mensagem. Disse que estava orgulhoso de estar trabalhando de novo. Respondi. Que bom. Continue assim. No 9º mês, ele me mandou uma foto dele em frente à loja, de uniforme, sorrindo. Parecia mais magro, mas mais limpo. Menos arrogante, mais humilde. Não respondi dessa vez, mas salvei a foto. No 10º mês, era meu aniversário.
68 anos. Fiz uma festa pequena na minha casa. Minhas amigas da igreja, seu Paulo, Dona Célia e seu Marcelo. Rodrigo apareceu, com um bolo pequeno de chocolate, meu favorito. Ficou no portão. Sei que não fui convidado, mas queria te dar isso. Feliz aniversário, mãe. Peguei o bolo, olhei para ele. Quer entrar? Ele arregalou os olhos. Pode? Pode, mas se comporta. Ele entrou. Ficou quieto num canto, cumprimentando as pessoas educadamente, sem causar. Quando todos foram embora, ele me ajudou a lavar a louça. Sua casa tá bonita, mãe. Ele olhou em volta. Parece mais você agora. É mais eu. Sequei um prato. Porque é só minha. Ele concordou, em silêncio. Quando terminou, ele pegou a mochila. Vou indo. Obrigado por me deixar entrar. Rodrigo. Sim? Você tá mesmo mudado ou tá fazendo teatro? Ele pensou antes de responder. Acho que tô mudado. Perder você foi a pior coisa que já me aconteceu. Pior que perder a Jéssica, pior que perder o apartamento, pior que tudo. Porque percebi que você era a única pessoa que me amava de verdade, e eu joguei fora. Sim, jogou. Não tô pedindo perdão. Sei que não mereço, mas quero que saiba que eu tô tentando ser melhor. Todo dia, olhei para meu filho, meu único filho, e vi, talvez pela primeira vez, um homem de verdade. Não um menino mimado, não um manipulador. Um homem que tinha errado feio e estava tentando consertar. Continua tentando, falei. E talvez algum dia a gente consiga ter alguma coisa de novo, não sei o quê, mas alguma coisa. Os olhos dele encheram de lágrimas. Obrigado, mãe. Ele saiu, e eu fechei a porta da minha casa, onde eu era dona, não empregada, onde eu tomava as decisões, onde ninguém me enganava. Sentei no meu sofá, olhando para a sala iluminada, pensando em tudo o que passei, nas dores, nas lágrimas, nas traições, mas também pensando nas conquistas. Eu tinha aprendido a me respeitar, a colocar limites, a não aceitar migalhas de afeto de quem deveria me dar amor completo. Tinha aprendido que o amor de mãe não é amor cego, é amor que exige reciprocidade, respeito, verdade. E tinha aprendido que nunca é tarde para recomeçar. 68 anos. E pela primeira vez na vida, eu era completamente livre. Livre da culpa de mãe. Livre da obrigação de sempre perdoar. Livre para viver para mim mesma. E sabe de uma coisa? Era libertador. Se você está ouvindo essa história e se identificou, quero te dizer uma coisa. Você não é obrigada a aceitar desrespeito de ninguém. Nem de filho, nem de nora, nem de marido, nem de ninguém. Seu trabalho tem valor, seu sacrifício tem valor, sua vida tem valor. E se alguém não enxerga isso, o problema é deles, não seu. Não tenha medo de impor limites, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de escolher sua paz, porque no final, a única pessoa que vai estar com você até o fim é você mesma. Então, seja sua melhor companhia. Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado você está me assistindo. Quero saber onde estão as mulheres guerreiras que não abaixam a cabeça. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque histórias de superação precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, para lembrar todas nós que somos mais fortes do que pensamos. Um beijo no coração de cada uma. E lembra, dignidade não se negocia.